E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas e esse aqui é o segundo mês do V-Ray. Se você está chegando agora, esse é um curso completamente gratuito, serão 30 aulas em sequência, ensinando desde o zero o V-Ray 3.6 para SketchUp, concluindo com a renderização completa de uma cena interna e a renderização completa de uma cena externa também. Ao fim desse curso, você poderá receber o certificado, basta assistir às aulas pela nossa plataforma online e o link vai estar na descrição do vídeo para vocês aí. Bora lá então, galera, que hoje a gente vai conhecer tudo sobre esse carinha aqui, a nossa tela de renderização, chamada de V-Ray Frame Buffer, beleza? A primeira coisa que a gente vai ver é sobre a resolução e sobre o zoom da nossa imagem, que estão indicados aqui no canto superior esquerdo. O zoom da nossa imagem é o mesmo que a gente configurou na aba Render Output. Então, vindo aqui no nosso Asset Editor, clicando aqui na aba Render Output, ele mostra aqui a resolução da imagem e vocês podem ver que é a mesma que está mostrando aqui pra gente. Se eu estiver trabalhando com a renderização interativa, a renderização em tempo real, vocês vão ver que qualquer alteração que eu fizer aqui, ele já vai modificar automaticamente para mim no Frame Buffer ali. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e jogar para 650, vocês vão ver que ele já aumentou aqui. Vou pegar aqui no canto inferior esquerdo e vou arrastar para aumentar minha tela. E aí vocês vão ver, ó, que ele já aumentou para mim a resolução da imagem aí. E aqui ele já modificou também automaticamente. Se você estiver trabalhando com render normal, render para produção, vamos dizer assim, depois que você mexer aqui, ele só vai modificar na próxima renderização que você fizer, ok? E aqui a gente vai ter também mostrando para a gente o zoom da nossa imagem. Rolando com o scroll do mouse, a gente vai aumentar esse zoom rolando para frente e rolando para trás do scroll do mouse, ele vai diminuir esse zoom aí, beleza? E agora a gente vai ter aqui no canto essa barrinha e clicando em cima dela a gente vai ver de cara duas opções. A primeira, que já está selecionada, é o nosso RGB Color, que é nada mais do que a imagem que a gente está vendo aqui, a nossa renderização final, vamos dizer assim. E abaixo dele, a gente vai ter todos os Render Elements habilitados na nossa cena aí. Eu vou clicar em cima desse, vocês conseguem ver que tem apenas um, que é o que vem por padrão do V-Ray. Vou clicar aqui em cima dele, vocês vão ver, ó, que a imagem ficou completamente branca. Eu vou mudar aqui a minha câmera para vocês poderem ver melhor. E esse canal alpha, esse Render Element padrão do V-Ray, ele vai fazer o quê? Ele deixa a cena toda completamente branca e deixa o fundo, nosso background, completamente preto. Então os Render Elements vão ser basicamente isso, imagens extras que a gente vai conseguir renderizar com o V-Ray para facilitar a nossa vida na hora da pós-produção, beleza? Como vocês viram, o único Render Element que vem habilitado por padrão é o canal alpha. A gente vai ver melhor sobre Render Elements ao longo do nosso curso aqui. Agora, a gente vai encontrar aqui todos esses ícones da nossa barra superior do Frame Buffer. Começando por esse primeiro aqui, quando eu clicar em cima dele, ele simplesmente vai voltar para o RGB Color. Então eu clico aqui em cima e ele voltou para o RGB Color aí. Depois a gente vai ter essas três opções, que são os canais RG e B separadamente. A gente pode clicar em cima deles para desabilitar ou habilitar. Então, ó, posso desabilitar cada um deles e depois eu posso clicar novamente para habilitar aí. Depois deles, a gente vai ter a opção de retornar ao canal alpha. Então, clicando aqui uma vez, ele acessa rapidamente o nosso canal alpha ali. Depois dessa opção, a gente vai ter esse carinha aqui, que é o modo monocromático. Clicando em cima dela, nossa imagem toda vai ficar em preto e branco aí. Agora, a gente vai ter aqui esse disquetezinho clássico, né, que é a opção de salvar a nossa imagem. Se a gente simplesmente clicar aqui em cima dele uma vez, a gente vai salvar o nosso canal que estiver habilitado aqui. Então, se eu tiver com o canal alpha habilitado, ele vai salvar para mim o canal alpha. Se eu tiver com RGB, ele vai salvar para mim o RGB. E aí basta clicar aqui em cima e a gente vai poder escolher, ó, a pasta que a gente quer salvar, a pasta na qual a gente quer salvar. E aqui abaixo a gente consegue escolher o tipo de arquivo com o qual a gente quer salvar. Então, PNG, HDR, EXR, vários outros tipos de arquivo aí, ok? E aí depois bastaria clicar aqui em salvar para ele poder concluir o processo aí. Agora vocês vão ver que a gente tem uma setinha aqui abaixo desse disquete. O que é que isso significa? Que quando a gente clicar em cima dessa opção e segurar, vão aparecer pra gente novas opções aí. A primeira é simplesmente a opção de salvar normalmente, igual a gente já viu. Aqui abaixo é a opção de salvar todos os Render Elements de uma única vez
em arquivos separados. Então, se eu vier aqui, ó, e clicar aqui em cima, ele vai salvar para mim, na pasta que eu escolher, todos os render elements que eu tenho habilitados aqui. Então, por exemplo, eu tenho o RGB Color e o Alpha, ele iria salvar para mim esses dois. Se eu tivesse mais render elements, ele ia salvar todos eles de uma única vez, em arquivos separados, ok? Vários arquivos separados aí. Agora, se a gente vier nessa terceira opção, ele iria salvar todos os render elements, só que em um único arquivo. Então, eu clicaria aqui em cima, e aí a gente teria duas opções de arquivo, que seria o EXR, ou se não, a opção do próprio V-Ray, que é o V-Ray Image File, ok? E essas duas opções, ele salvaria um único arquivo que conteria todos os render elements habilitados aqui, beleza? Depois a gente tem aqui, ó, a opção de carregar uma imagem dentro do Frame Buffer. Então bastaria clicar aqui em cima, escolher o tipo de arquivo que a gente quer carregar e mandar ele abrir, que a gente visualizaria essa imagem aqui dentro do Frame Buffer. Aqui a gente tem a opção de copiar essa imagem para poder colar em um arquivo qualquer. Por exemplo, clico aqui em cima, ele copiou ali para mim. Eu abro ela aqui dentro de um arquivo qualquer, um arquivo do Word, por exemplo, e aí é só dar um Ctrl V que ele vai colar essa imagem para a gente dentro desse arquivo aí. Depois a gente vai ter aqui a opção de deletar essa imagem do Frame Buffer. Então clico aqui em cima e ele vai limpar, vai retirar aquela imagem ali. E por fim, a gente vai ter essas duas opções bem bacanas para trabalhar com elas durante a renderização. Então vou fazer o seguinte, vou tirar aqui do modo interativo, vou tirar também do modo progressivo, vou deixar em bucket mesmo, e vou deixar aqui na qualidade very high, só para ele demorar um pouquinho mais, e vou mandar ele renderizar. Ele está calculando o primeiro passo do render, e aí vou fazer o seguinte, vou clicar aqui nessa opção, que é o Follow Mouse. Vou clicar aqui em cima, e vocês vão ver o seguinte, quando ele terminar de calcular aqui, os buckets vão exatamente, os quadradinhos de render vão exatamente para onde eu tiver com o mouse. Então, essa opção do Follow Mouse vai fazer os buckets seguirem a posição, o posicionamento da nossa setinha do mouse aí, beleza? Já essa outra opção aqui é a opção do Render Region, ou seja, a gente vai conseguir renderizar apenas uma região da cena que a gente quiser. Então, clico, por exemplo, aqui em cima, seleciono essa área aqui, ou uma outra área qualquer que eu quiser aí, mando renderizar, e aí ele vai renderizar apenas essa região que eu selecionei ali. E aí depois a gente vai ter aqui três opções para concluir a nossa barrinha superior. Essa primeira, que é o VFB to PD Player, ela vai linkar a imagem do nosso Frame Buffer ao PD Player, que é um softwarezinho da Chaos. Eu não vou utilizar aqui durante o curso, mas quem quiser testar, é só ir lá no site da Chaos que tem. E depois a gente vai ter essas outras duas opções, que são as opções de finalizar, de parar ali o nosso render, e a opção de colocar para renderizar. Já que na nossa barrinha inferior, a gente vai ter vários ícones, várias opções que estão atreladas umas às outras. A gente vai ver então os três principais nomes que acabam regendo praticamente tudo aí. E a gente vai começar então pela ferramenta Stamp. Vamos vir aqui no canto inferior direito e a gente vai clicar nessa opção das duas setinhas. Clico aí em cima e vão surgir para a gente novas opções aqui. A primeira da esquerda é a opção Apply Stamp. Quando eu clico em cima dela, ela me permite escrever aqui nesse campo qualquer informação que eu quiser. Então, por exemplo, Charro Cursos, aula 04, VFB, que seria V-Ray Frame Buffer. Depois dela, a gente vai ter esse símbolo de porcentagem aqui, que permite a gente acrescentar outras variáveis. Então, clico aqui em cima, surge aqui para a gente essa caixinha, e aqui ele já está com duas opções, a versão do V-Ray e o Render Time, o tempo de renda. Se eu quiser inserir qualquer uma delas, ou até mesmo as duas, basta eu selecionar, segurando o Ctrl para poder selecionar as duas, e clicar aqui ó, em Copy to Stamp, clico aqui em cima e ele copiou para a gente ali. Então vocês vão ver ó, que ele deixou o que eu coloquei e adicionou também essas duas variáveis, a versão aqui do V-Ray e depois o tempo de render ali também. Depois a gente vai ter aqui opções básicas de formatação de texto. Então essa primeira, eu clico aqui em cima e seguro, e eu posso escolher aqui o alinhamento do meu texto, alinhar à direita, à esquerda ou ao centro aqui, por exemplo. Depois a opção de deixar a estampa ou na parte inferior ou na parte superior aqui do Frame Buffer. Ó. Clico e seguro, eu posso escolher se eu quero ela ali em cima ou lá embaixo também, beleza? E por fim a gente tem a opção de escolher a fonte. Então clico aqui nesse Fzinho, vai aparecer para a gente essa caixinha e a gente pode escolher as informações de fonte que a gente quiser, desde o tamanho, o estilo, a fonte, entre outras opções aí. Agora a gente vai ver aqui a opção dos Corrections Control,
que é basicamente uma pós-produção que a gente pode fazer diretamente pelo V-Ray, utilizando o nosso Frame Buffer. Então venho aqui no canto inferior esquerdo, e eu vou clicar na primeira opção, que é a opção Show Corrections Control. Clico aqui em cima e ele abre para a gente essa nova janela aí. Aqui a gente vai encontrar diversos tipos de controle, diversos tipos de correção que a gente pode fazer. Então, exposição, balanço de branco, saturação e vários outros aí. Como é que vai funcionar para a gente poder mexer em cada um? Primeira coisa, clicando em cima de cada um, a gente mostra os comandos dele aqui, ó. Ou clicando em cima novamente, a gente pode ocultar. Tem essa setinha aqui da direita, que é a setinha Show Hide para poder mostrar ou ocultar, mas clicando em qualquer lugar ele já vai fazer isso aí. Agora, para os comandos de qualquer coisa que você mexer aqui passarem a influenciar a tua imagem, a gente tem que antes habilitar esse quadradinho branco no canto inferior, ou melhor, canto superior esquerdo. Então clico aqui em cima e agora sim eu posso mexer aqui em qualquer uma dessas setagens que a gente tem, beleza? Todos eles vocês vão ver, ó, que vai ser basicamente nesse modo de setinhas e valores, ok? Então basta a gente fazer o seguinte, puxei essa setinha aqui da frente, ó, de cima na verdade, para frente ou para trás, eu consigo mexer aqui no caso na minha exposição. Então para frente eu aumento a exposição, para trás eu diminuo a exposição ali. Eu posso também diretamente colocar um valor. Então, por exemplo, aquela exposição de 2, digito aí 2 e dou um Enter, que ele vai deixar nesse valor que eu fiz aí. Aqui embaixo, o Highlight Burn, que a gente pode, por exemplo, retirar os estourados, beleza? Então, basicamente vai funcionar dessa maneira. Clique em cima para poder mostrar, clica aqui no canto para poder habilitar as correções, e aí você vai mexendo nas setinhas ou nos valores para poder mexer, poder setar cada coisa, cada correção que você quiser aqui. E depois, a gente vai ter aqui a nossa aba Options. Clicando aqui em cima, a gente vai ter 3 opções. Primeiro, a opção de resetar. Se eu clicasse aqui em cima, ele voltaria para o padrão de setagens do V-Ray. A gente tem depois aqui a opção de Save Preset, ou seja, se eu cheguei aqui em umas configurações de exposição legais, eu quero utilizar depois em outro projeto ou até mesmo em um outro computador, basta eu vir aqui salvar esse preset. Ele vai salvar nesse tipo de arquivo aqui, no caso da exposição. E aí, por fim, eu tenho a opção de carregar, justamente para poder carregar esse preset que eu salvei anteriormente aí, beleza? Isso a gente vai ter em todas as opções, em todos os controles do V-Ray, Frame Buffer, do Corrections Control, a gente vai ter essas 3 opções aí. E depois, se a gente mexeu aqui em várias coisas, então mexi, por exemplo, na exposição, na saturação, nos levels aqui e no background, e eu quero salvar essas configurações todas de uma única vez, eu posso vir aqui em Globals, clico aqui em cima e eu tenho a opção de salvar ou de carregar. Então aqui em Globals ele vai salvar ou carregar as configurações de todos esses controles aqui de uma única vez aí. E por fim, a gente vai ter a nossa ferramenta History, que é o nosso histórico de renderizações. Vamos ver como é que ela vai funcionar e para que a gente vai poder usar essa ferramenta aí. Vou vir então aqui embaixo, eu vou clicar em cima desse H aqui, ó. Clico em cima dele e vai abrir para a gente essa janela aqui. A primeira opção que a gente tem é a opção de ligar ou desligar o nosso histórico. Vou clicar aqui em cima então para ligar. E aí ele abriu para a gente essa nova janela, onde a gente vai ter todas as configurações do histórico. A primeira configuração que a gente vai ter aqui é a opção de setar a pasta, na qual a gente quer que ele salve todas as imagens que a gente salvar no histórico. Então a gente pode vir aqui nesses 3 pontos e setar uma pasta do nosso PC, ou a gente pode habilitar essa opção aqui, ó, que ele vai fazer o seguinte: quando a gente habilitar ela, ele vai salvar todas as imagens que a gente salvar no histórico, na mesma pasta onde está salvo o nosso projeto do SketchUp aqui. Se a gente não tiver salvo o projeto do SketchUp, ele vai salvar na pasta de arquivos temporários do próprio SketchUp aí, beleza? Depois a gente tem aqui, ó, a opção em megas de peso máximo que a gente vai permitir que ele salve. Ele já vem com um padrão aqui de 10.000 megas. A gente pode também modificar se a gente quiser. Ele tem depois aqui a opção Autosave. Se a gente habilitar essa opção, todas as imagens que a gente renderizar, ele vai salvar no histórico automaticamente aí. Aqui tem a opção de carregar as correções do Frame Buffer, que a gente já viu. E aqui tem a opção de salvar no histórico apenas imagens que já foram renderizadas completamente aí. A gente pode dar aqui um Clear para poder resetar essas configurações, ou um OK para poder deixar da maneira que está aí. Vou fazer o seguinte aqui então. Vou vir aqui no Asset Editor, aqui na aba Render, eu vou deixar a qualidade no mínimo e vou mandar ele renderizar. Agora que ele terminou o render, eu vou vir aqui, ó,
e vou clicar na opção desse disquete que é para salvar essa imagem aqui no histórico. Clico aqui em cima e ele vai salvar aqui pra gente, ó, mostrando a resolução, o frame e o tempo de render aí. Agora vou minimizar, vou jogar a qualidade lá pro máximo, vou mandar ele renderizar novamente. Terminou de renderizar aqui, clico ali novamente no save e a gente vai ter agora essa outra imagem aqui. E aí a gente já começa a poder comparar. Então, por exemplo, a primeira demorou 2 segundos, essa segunda com a qualidade mais alta já demorou 47 segundos aí aproximadamente. Agora a gente vai ter aqui outras opções, como por exemplo, a opção Load, que ela vai fazer. Vamos supor que eu, sem querer, deletei, eu já passei para uma outra imagem aqui no Frame Buffer, eu posso selecionar a imagem que eu quiser aqui no histórico e clicar no Load, que ele vai carregar essa imagem aqui que eu selecionei para dentro do Frame Buffer. Aqui tem a opção de Delete, para remover qualquer uma dessas imagens que a gente tiver no histórico aqui. E depois a gente vai ter a opção de Comparar. E aí como é que vai funcionar? Eu vou vir aqui, ó, clico nessa primeira, eu vou selecionar aqui a opção A, 7A, clico na segunda e vou selecionar a opção B, 7B. E aí o que ele vai fazer? Surgiu pra gente essa agulha, digamos assim, ó, que a gente pode pegar e arrastar para poder comparar as duas imagens aí. Então a gente pode ver que a imagem A da esquerda, que é essa primeira aqui, ó, com a qualidade mais alta, ela está muito mais limpa do que a imagem B, que é essa de baixo aqui, que estava com a qualidade bem mais lá para baixo. Então a gente consegue tranquilamente comparar as duas imagens aí. Clicando aqui nessa setinha, ó, clicando e segurando, ele vai ter também a opção de comparar verticalmente. Então eu clico aqui em cima e ele vai fazer o contrário. A gente pode jogar essa agulha para cima ou para baixo, ao invés de ir para um lado e para o outro. Beleza? Eu particularmente prefiro na horizontal mesmo, então acabo deixando ela assim. E aqui a gente vai ter a opção de swap para poder alternar, para poder trocar a posição das duas. Então clicando aqui em cima, agora aqui na minha esquerda está a imagem B e aqui na minha direita está a imagem A, que é essa aqui de cima. E aqui a gente vai ter a opção novamente dos Settings, que a gente pode clicar aqui, ó, vir na opção History Settings, para poder mexer em qualquer configuração que a gente queira aí. Então essa aula é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se você curtiu a aula, não se esqueça de ir lá na nossa fanpage, de curtir o post dessa aula lá na fanpage, de comentar o que você achou, marcar os seus colegas que possam se interessar e também de compartilhar, que isso pra gente ajuda demais, é uma mega ajuda pra gente divulgar esses vídeos e pra gente poder continuar produzindo novos vídeos pra vocês aí, beleza? Então essa aula é isso aí, galera. Aquele abraço, valeu, falou, fui!